Dandadan reafirmou que no capítulo 200 Yuki Nobutatsu é realmente um gênio. A trama por trás da obra se complica ainda mais. Quem na realidade é a organização anti-yokai e por que eles necessitam de Momoyase. Tá curioso para saber o que vai acontecer nesse universo? Não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso e largar aquela dedada amaldiçoada no botão do like que me ajuda bastante. Também, é claro, ver os nossos outros conteúdos. Eu sempre falo para vocês que aqui é realmente um canal de quem assiste anime de verdade. Fala, meus delinquentes, como que vocês estão? Animados porque estamos a menos de uma semana do retorno da segunda temporada de Dandadan e uma temporada repleta de animes maravilhosos como Gachiakuta. Se você não viu também, é claro, tem o nosso resumo completo aqui, que eu prometo finalizar ele completamente, deixando você a par de tudo que tá acontecendo em Gachiakuta no mangá. Mas sem mais enrolação, vamos direto pro assunto principal do vídeo. A gente teve lançado recentemente o capítulo 200 do mangá de Dandadan e eu venho falando pra vocês há muito tempo que esse capítulo seria completamente especial, porque é um capítulo de marco. A cada 100 capítulos sempre temos uma bomba lançada no mundo dos mangás e em Dandadan não foi diferente. Esse capítulo mostra diversos pontos de vistas e brinca diretamente com a gente em tentar adivinhar as coisas que acontecem constantemente nessa obra. Dá uma olhada só na genialidade do Yuki Nobutatsu. Pra ter uma noção, esse capítulo começa com pontos de vista de Momoyase, Seikoyase e os demais personagens desembarcando em Shimane rumo ao desconhecido, enquanto, é claro, eles são observados ao longe pelo luar, a mesma coisa que Seikoyase diz por volta do capítulo 183 do mangá de Dandadan, quando ela diz que precisa chegar em Shimane dentro do horário do boi, numa noite de lua cheia, e quem é arremessado em direção à lua nos capítulos anteriores? Exatamente eles, os membros da família Kito. Essa cena é tão surreal, pra você ter uma noção, que enquanto eles estão conversando, enquanto a matriarca da família Kito fica pistola com todo mundo, Jumaniel, o membro mais maluco da família Kito, começa a saltitar como se fosse o deus do sol Nika. E nesses quadros a gente tem mais um ponto de vista, onde a matriarca da família Kito diz que foi enganada pela Momoyase e vai matá-la a qualquer custo, prometendo diretamente enquanto olha a terra como um todo. Nos comentários vocês ficaram me perguntando, Sonark, como diabos os membros da família Kito estão falando na lua, como que eles respiram lá, já que não tem oxigênio, e a resposta é simples, tá? Eles não necessitam de oxigênio, até porque eles não são humanos, então eles conseguem viver no vácuo do espaço, sim. E só o fato da família Kito se lascar mais uma vez é completamente maravilhoso. Esse capítulo 200 só teria sido mais perfeito se o Quinta Sakata tivesse morrido de vez. E continuando os paralelos que eu falei pra vocês sobre pontos de vistas, isso vai de acordo exatamente direto com o capítulo 192 do mangá de Dandadan, quando os membros da família Kito aparecem dentro do aeroporto, observando Momoyase, Didi e os demais personagens, dizendo que irá matar todos eles, simplesmente porque eles exterminaram uma raça inteira, destruíram uma cidade e mataram todos os seus habitantes. Se você me pergunta, Sonark, mas quem libertou os membros da família Kito? Ninguém faz a menor ideia, justamente porque somos apresentados com a liberdade dos membros da família Kito de uma hora para outra e somente com uma jornalista dizendo que em uma rua próxima da estação Maebashi, um veículo que transportava homens extremamente perigosos, no caso os membros da família Kito, foi atacado por um homem misterioso que acabou libertando eles. E só temos isto de informação. Os capítulos mais pra frente, os membros da família Kito constantemente acusam Momoyase, Seikoyase e os demais personagens como se eles soubessem de alguma coisa que a gente não sabe. Sabe aquelas fofoquinhas? Como se alguém contasse algo pra eles que Momoyase fez em algum certo momento. Enquanto os membros da família Kito continuam observando eles da lua real, da verdadeira lua, nós temos a cena cortada direto do capítulo 200 para os serponianos utilizando aquele disfarce lunar, o primeiro disfarce que eles utilizaram no capítulo 1 de Dandadan. Há mais de 200 capítulos que não víamos os serponianos agindo dessa forma. E sabe o que é mais engraçado? O fato do Yuki Nobutatsu, aquele japonês safado, achar que a gente vai cair nessa historinha. Por que você acha que ele utilizou justamente uma lua falsa para observar Momoyase, Seikoyase e os demais? A resposta é mais simples do que parece. Nem tudo é como a gente vê. Para você ter uma noção, voltando capítulos anteriores mais uma vez, quando eles estão enfrentando o tufão humano, Momoyase deixa muito claro que talvez esse seja um ataque diretamente ligado aos serponianos.
E é claro que isso estava meio óbvio, porque são eles que geralmente enviam alienígenas para enfrentar Momoyase. Só que nos quadros atuais, a gente descobre que os serponianos estão atacando Momoyase insistentemente, porque eles querem evitar que o Saint-Germain se aproxime da personagem. O intuito antes era somente roubar os poderes da Momoyase por um bem próprio, mas querem diretamente evitar que o Conde Saint-Germain acabe levando ela para algum lugar. E essa forma dos vilões agirem em Dandadan é completamente diferente de tudo que eu já vi no mundo dos animes e dos mangás até os dias de hoje. Eu lembro que o arco de Dressrosa de One Piece ia tentar fazer algo parecido, mas o Oda acabou desistindo na metade do caminho, porque ia ficar muito complicado de entender aquilo. Lembra aquela saga que eles queriam usar o Kaido para destruir o Doflamingo? Exatamente isso que eu tô falando. E a maneira de agir dos vilões de Dandadan finalmente é respondida por ele, a lenda Quinta Sakata, que aparece simplesmente para explicar o que Yuki Nobutatsu tá fazendo, que todo mundo lá está agindo como se fosse uma organização criminosa, e exatamente igual uma organização criminosa, eles preferem terceirizar o serviço para impedir que eles sejam rastreados, e na maioria das vezes o próprio Quinta Sakata explica pra gente que esses membros dessas organizações criminosas, organizações secretas, não se conhecem, então eles não sabem quem são seus aliados e também não sabem quem são seus inimigos, até chegar o dia da ordem deles atacarem, exatamente como aconteceu no capítulo 172, quando ela recebe uma mensagem diretamente no seu celular. E isso também explica, é claro, por que a Adachi foi diretamente no Murakami roubar os seus poderes e não enfrentou os alunos da escola Kami. E ele conclui dizendo: qualquer um pode fazer parte dessa associação criminosa, independente de quem seja, desde uma velhinha atravessando a rua até um velhote que está dirigindo um trator. Todo mundo sabe que eu realmente adoro quando Dandadan traz respostas pra gente solucionar os mistérios da obra, mas é complicado quando Yuki Nobutatsu traz respostas que aumentam ainda mais os mistérios envolvendo essa obra como um todo. Agora, qualquer um pode ser membro da organização criminosa, e recentemente, no mesmo quadro que o Quinta Sakata diz isso, aparece alguns personagens novos, inclusive uma professora que está do lado da enfermeira Queen, e no mesmo quadro que essa personagem aparece, ela pergunta se está tudo bem, como se soubesse de alguma coisa que aconteceu, e estranhamente a enfermeira Queen pediu para ir junto da Aira no hospital, talvez para proteger a personagem, já que ela estaria vulnerável numa sala de hospital, ou simplesmente para roubar os poderes dela. Não sabemos mais quem são os aliados ou inimigos em Dandadan, até porque todos estão agindo de uma forma completamente diferente. O Saint-Germain agindo por trás dos panos e sempre contratando alguém para realizar as suas façanhas, mas sempre se mostrando em tela e mostrando os seus objetivos ou somente uma parte dele. O Sanjomi, uma criatura completamente misteriosa, igual ao Saint-Germain, que não mostra em nada seus planos, mas manipula todas as pessoas. E é claro que todos que têm contato com Saint-Germain esquecem automaticamente quem é esse indivíduo. Por outro lado, temos os membros da família Quito libertados por uma pessoa misteriosa que pediu para eles gentilmente matarem Momoyase e os demais personagens. E ainda temos mais um lado dessa criatura bestial, os serponianos, que estão constantemente tentando apanhar Momoyase antes que Saint-Germain a apanhe. Os alienígenas da raça Kur, que querem obliterar tudo e todos, é claro, com informações dadas pelo próprio Saint-Germain, e os membros da Associação Anti-Yokai, os mesmos membros que perderam as adagas Ashuras, que deixaram elas ser roubadas, e tá fazendo esse caos na vida dos nossos personagens. Essa organização Anti-Yokai é tão misteriosa que foi mencionada somente pelo Payazi e o Kashimoto, dizendo que estão indo ver informações diretamente na organização. Depois não tivemos mais nenhuma informação, nem sobre os personagens, nem sobre os passos da organização. Só sabemos que Seiko Ayase em algum momento da sua vida acabou participando dessa organização, mas acabou se afastando por algum motivo. E aí temos mais uma parte desses pontos de vistas que temos em Dandadan. A enfermeira Queen insistentemente querendo ir até o hospital com Aira, como se quisesse protegê-la de alguma coisa. E já foi revelado pra gente que a enfermeira Queen tem algum poder relacionado à cura, porque ela afundou a cabeça do Quinta Sakata com o seu taco de beisebol, e ele apareceu capítulos seguintes dizendo ser instantaneamente curado somente porque a enfermeira Queen o tocou. E aí temos o último mistério dessa organização, uma criatura conhecida como o Orquestrador, fechando 8 cabeças que tem o mesmo objetivo: destruir Momoyase e roubar todos os seus poderes.
E agora você me pergunta, Sonarken, que criatura dentro da mitologia tem 8 cabeças, 8 formas de agir em um único corpo com o mesmo objetivo? Ninguém mais, ninguém menos que Yamata no Orochi. E recentemente o Ocaran recebeu um objeto dentro de uma caixinha. Seria ela uma espada capaz de cortar as cabeças dessa criatura e finalmente dar fim à organização ou revelar todos os seus segredos e mistérios. Mas é claro que isso vai ser vídeo para amanhã, onde eu menciono a possibilidade do Ocaran portar a lâmina sagrada Kusanagi, a mesma espada que matou Yamata no Orochi. Deixe nos comentários aí para mim saber sua opinião. O que você acha dessa trama que Yuki Nobutatsu tá fazendo na sua obra? E isso é porque não foi mostrado nem os deuses pra gente ainda em Dandadan. Então a situação pode ficar ainda pior e muito mais confusa. Lembrando também, não se esqueça de se inscrever nesse canal maravilhoso, largar a dedada amaldiçoada no botão do like, me ajuda bastante, e hypar esse vídeo, que isso é maravilhoso. E também, é claro, não deixe de ver os nossos outros conteúdos. No mais é isso, e Sonarken diz tchau!